De olho na crise europeia, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, acha que o Brasil pode ser atingido pela turbulência na Europa. Mas ele acredita que o mercado interno e a situação financeira excepcional dão o suporte necessário ao país. Em entrevista ao repórter Ricardo Lessa, o empresário disse que está otimista com a economia brasileira, apesar da perda de fôlego dos últimos meses. Segundo Gerdau, o país tem que aproveitar as condições financeiras e construir uma estrutura que potencialize uma prosperidade perpétua. O senhor tem uma empresa já centenária, né? Já passou por várias crises, já conheceu a economia brasileira durante essas décadas todas, diversas crises. Como o senhor compara o Brasil do passado, o Brasil de hoje, e o que a gente pode esperar que já aponta no Brasil de hoje para o Brasil do futuro? Realmente o cenário do país hoje é completamente diferente, né? Vamos dizer. Eu diria que o maior dilema do Brasil era conseguir manter os 30 bilhões de dólares na sua caixa, né? Porque a caixa é que faz a falência, né? E isso até esses períodos todos, durante, inclusive o período do governo Fernando Henrique, né, nós vivíamos nessa expectativa. De repente, o cenário mundial, graças aos efeitos da Ásia, né, com o crescimento da China, a demanda, né, o cenário se modificou completamente. Então, realmente, o Brasil, que sempre vivia ciclos de crises, dificuldades enormes, e qualquer tipo de crise internacional tinha um reflexo enorme sobre o país. De repente, conseguimos, com os commodities e com o minério, e agora ainda com a perspectiva do pré-sal no futuro, atingir uma situação de abundância e folga financeira, né? Nós estamos aí com mais de 300 bilhões de dólares de reserva, né? De reservas, né? Então é 10 vezes mais, é mais porque já está com 330, coisa dessa ordem, contra uma luta de sobreviver para não morrer afogado de 30 bilhões. Então, nós realmente estamos vivendo uma cena completamente diferente. Tem mais um fator que nos ajudou, que a nossa crise do sistema financeiro brasileiro aconteceu 10 anos antes, um pouco mais até. Do que a do mundo, né? Que foi em 2008. E aí nós tivemos o PROER, tão criticado, né, no meio político, etc. Né? Mas a verdade é que o PROER foi uma construção de saneamento do nosso sistema financeiro, com o sistema de transparência e registros totais de tudo que é tipo de operação, que nos capacitou a enfrentar no cenário internacional com uma estrutura financeira corrigida já anteriormente. Então, na realidade, nós vivemos hoje, dentro do cenário mundial, uma situação absolutamente ímpar, que nós nunca conhecemos anteriormente. Como nós ainda temos um fator de trabalhar com juros extremamente elevados, né, e com o mercado interno em crescimento, pelas políticas também de esforço de distribuição de renda às famílias mais pobres, etc., nós criamos então um mercado interno que também fizeram com que se mantivesse uma estrutura de crescimento de demanda. Vamos dizer, essa inclusão de 30, 40 milhões de pessoas da classe média padrão sul-americano, eu diria, tá certo? Porque é preciso analisar. Mas fizeram com que entrassem como mercado consumidor. Então nós estamos vivendo hoje um mercado interno muito forte, né? Com balança comercial bastante boa, tá certo? Ela tem suas flutuaçõezinhas, tá certo? Mas com essa situação financeira excepcional. Isso faz com que nós tenhamos hoje uma pressão de demanda interna elevada, próxima ao pleno emprego. O pleno emprego pelo sistema de medição também, né? Porque, vamos dizer, a parcela de excluídos que o Brasil tem ainda é muito elevada, isso é um desafio enorme que nós temos, mas nós indiscutivelmente vivemos um momento único. Como o senhor vê o Brasil no futuro?
Eu vou pôr uma frase assim com algum conteúdo quase de natureza popular, eu diria, tá certo? Mas aprender a ficar rico, o país aprender a ficar rico, é um aprendizado que nós ainda temos que fazer. Porque essa liquidez, essa prosperidade momentânea, ela tem que ser utilizada para realmente capitalizar o país. Agora, capitalizar no sentido amplo, o que significa? Capitalização em infraestrutura para criar competitividade. E o principal é investir em educação, em todos os níveis, principalmente na educação básica. Uhum. Para que nós criemos condições competitivas a padrão dos países competidores da nossa produção, etc. Para construir uma verdadeira riqueza no país. E essa gestão, vamos dizer, se ficar apenas dentro de uma visão política de curto prazo, nós não vamos usar esse potencial econômico-financeiro que o país tem nesse momento. É um tema muito complexo, mas como o país, em grande parte, devido a essas crises anteriores, sempre financeiras, nós perdemos um pouco a discussão de políticas de longo prazo. E eu diria o seguinte, que talvez hoje o maior desafio que nós temos é aproveitar essas condições financeiras momentâneas, né, e construir uma estrutura que potencialize uma prosperidade perpétua, de visão de longo prazo. E isso é um desafio que hoje o Brasil tem, né, inclusive no sentido de fazer opções, vamos dizer, quase políticas ou filosóficas de que país nós queremos ter. A gente está chegando perto desses desafios, a gente está enfrentando esses desafios. Na infraestrutura, nós estamos atrasadíssimos. Não sei se são 10 anos, um pouco mais até. E o mundo está correndo. Uhum. Né? Então, estou numa corrida de 10 ou 100 mil metros, tá certo? Etapa por etapa, mas já saí atrasado. Tá Uhum. Então, na realidade, vamos dizer, essa consciência do esforço de gerenciamento, capacitação, investimento, nós talvez temos o melhor país do mundo na mão. Tá certo? Agora, saber aproveitar essa oportunidade está na nossa mão. E é preciso analisar, debater e ser tremendamente exigente. O que o senhor acha da afirmação de que o Brasil está deixando a China moldar o futuro? Bom, eu não diria que eles estejam moldando diretamente o Brasil. Também o Brasil, mas eles estão moldando, vamos dizer, muito mais o cenário mundial, tá certo? Uhum. Né? Pela prosperidade e pelo crescimento ritmo, então todo mundo olha a China ou para produzir e exportar as multinacionais ou pelos fluxos financeiros. Então, realmente, a China hoje, vamos dizer, não é que nós estejamos tendo. Quem tem hoje, a China está produzindo 47%, 48% do aço do mundo. Mas também a demanda interna pelo sistema de investimento é enorme. O Brasil não consegue sair muito dos 100 quilos per capita. Eles já estão em 300 e estão com tendência a subir a 400. Né? Depende da região também. Mas isso é definido pelo ritmo de investimento. Vou dizer, o Brasil não cresce e temos aço para exportar, né? Mais ou menos uns 40% da produção brasileira é exportada. Né? O que interessa mesmo é o crescimento interno. Tá certo? Então, esses sinais todos são de macropolíticas que têm que se estabelecer. E eu acho que o debate no Brasil está existindo, mas eu não tenho dúvida, vamos dizer, que o poder de fogo hoje da China sobre o mundo é extremamente forte, tá certo? E estamos aproveitando, né? Se ele quer a nossa soja e quer o nosso minério, tá certo? Agora, tá bom, vamos aproveitar. Agora, o que fazer com esses recursos que ele gera, tá certo? Isso deveria ser política nossa. E eu tenho que ter uma política de longo prazo, analisando esse cenário mundial, né? Aonde é que eu tenho chances, como eu tenho? Esse debate é tremendamente complexo e não dá para deixar só com o político, nem só com o empresário, nem só com o governo.
A gente falou dos problemas, né? Educação, Certo. das nossas deficiências aí várias, Certo. até a falta de definição de um futuro de uma estratégia mais clara para o futuro. Agora, e nossas vantagens que o senhor vê? As vantagens do Brasil em relação aos demais países? Bom, Dos BRICS. Não vamos falar do mundo inteiro, mas vamos falar dos BRICS. eu acho que em relação aos BRICS, principalmente, eu acho que nós temos algumas vantagens interessantes, tá certo, né? Vamos dizer, institucionalmente nós somos, eu não sei se eu vou dizer o menos ruim ou o melhor, tá certo? Mas eu acho que nós somos melhores, tá certo? Nós temos uma estrutura institucional bastante boa, tá certo? Lógico que se você me pergunta quais problemas temos, né? Eu acho que não faltam problemas no campo institucional, tá certo? Agora, nós temos algumas outras características altamente vantajosas, né? Vamos dizer, o perfil da nossa população, tá certo? Eu acho População jovem, jovem idade e produtiva, esperta. criativa. Criativa, esperta, tá certo? É um troço, vamos dizer, isso é uma diferença enorme, tá certo? A capacidade, inclusive, do nosso operário de aprender e resolver, etc., é um diferencial. Eu diria um outro ponto que, lógico que aí é uma visão um pouco mais humanística, mas eu acho que a diversidade do país é um patrimônio, tá certo? É um patrimônio enorme, tá certo, né? E a complexidade das economias futuras com o tipo de comportamento do cliente, país que tem diversidade cultural, certo? Eu acho que vai também nesse campo levar uma vantagem enorme. Então são características fantásticas que o Brasil tem nesse sentido, né? É um país com pouco conflito, né? Seja social, racial, religioso, né? Isso é um patrimônio, né? Eu digo assim, aí indiscutivelmente, vamos dizer, a quota cultural portuguesa nos ajudou muito nesse sentido de fazer esse país unido, etc. São vantagens enormes, enormes, né? Quando a gente vê em outros países, vamos dizer, a tendência radicalismo, mesmo no campo religioso, né? Eu brinco assim, a dizer assim, o único país do mundo onde judeu e árabe fazem sociedade de negócios, tá certo? E acontece no nosso país, né? Isso é uma maravilha, né? Em São Paulo a gente vê isso, tá certo? No Saara, eles dividem ali a casa, loja por loja ali, no Rio de Então, Janeiro. vamos dizer, o país que consegue construir isso, né, tem uma vantagem competitiva enorme. Agora, justamente ao ter isso tudo, né, é preciso ter muita inteligência política da condução dessas riquezas, né, da condução dos nossos objetivos, né, porque como potencializar isso, como aproveitar essas vantagens únicas que o país tem, né? Tirar proveito disso tudo, né? E, no seu ponto de vista, o Brasil pode liderar os BRICS? Ele tem cacife para ser potência? Uma superpotência ainda? Eu não sei responder isso direito, sabe? Porque eu não gosto dessa pergunta, tá certo? Eu quero ser o melhor, tá certo? Essa paranoia de querer liderar, tá certo, né? Isso é um negócio perigoso, tá certo? Né? Eu vou dizer, inclusive esse debate... Carreta em gastos militares, totalmente lógico que a gente tem que fazer gastos militares, vamos dizer, na visão de defesa, e eu acho que mais ou menos é necessário fazer, etc. Mas a minha preocupação vamos dizer, é de realmente construir um país melhor, tá certo? Melhor para todos, tá certo? Né? Aí o resto vem sozinho. Eu quero ser líder pela inteligência, eu quero ser líder pela qualidade das soluções que nós demos no campo da educação, da saúde, etc. Aí você é líder, tá certo? Né? Eu não quero ser líder porque eu quero ser líder, tá certo? Eu quero ser líder por consequência. Então eu acho que tem que objetivar muito mais, né? Quer dizer assim, eu realmente quero construir um país melhor. Por isso que é tão importante olhar os países que resolveram seus problemas da melhor forma num campo ou outro. Como é que eu posso ter a melhor educação? Tá
certo, né? O que é preciso? Que tipo de contrato tem que ser feito com a sociedade para obter a educação? O que me falta fazer, né? O que eu tenho que fazer? Dar prioridade nos investimentos de logística que me deixe o país competitivo, né, para que o produtor não perca a metade do resultado dele por pagar mais fretes e custos dessa forma, tá certo? Então, eu penso que a liderança tem que ser uma consequência da construção de procurar fazer as coisas de forma realmente de melhor qualidade e padrão em qualquer campo. O que o senhor acha da atual crise na Europa? Não, indiscutivelmente a crise europeia é muito séria. É muito, muito séria. O problema é que é uma crise financeira, essencialmente do excesso de gastos das estruturas governamentais, tá certo? E que se endividaram numa continuidade com o sistema financeiro, assim que tem que se resolver o problema com esses países, ou principalmente com a Grécia, né, para que não seja atingido o sistema financeiro. Porque se ele for atingido de uma forma forte, atingido vai ser, mas de uma forma muito forte, aí a crise fica realmente mundial. Quer dizer, a solução mais barata ainda é atender às necessidades da Grécia. O processo é tremendamente difícil, porque esses países, vamos dizer, é interessante, vamos dizer, eles construem todo um welfare state, tá certo? Antes de existir uma Ásia. Uhum. Monopólio do conhecimento, da inteligência, do mercado, eles foram fazendo concessões para uma dimensão do mercado. Quando o mercado se abriu, hoje todo mundo tem que competir com todo mundo. Então, os países que têm uma estrutura de welfare state insustentável, tá certo? E eu brinco um pouco assim, eu digo, coitada da Alemanha, muito pobrezinha, aposenta com 67 anos, tá certo? Homem e mulher. E a Grécia aposenta com 55 anos. A conta não fecha. Não fecha. Né? Nós, no Brasil, temos alguns problemas semelhantes, né, vamos dizer, da previdência pública, né? Então, é preciso corrigi-lo urgentemente, porque cada dia que passa, né, esse problema se agrava na proporção da mudança do perfil do crescimento demográfico, etc. Então, nós temos aí esse cenário europeu muito complicado e que é interessante, vamos dizer, que o mercado de consumo ainda não dimensionou isso corretamente, né? Vamos dizer, nós temos atividades muito fortes nos Estados Unidos e a demanda do mercado continua. Então, as relações são muito mais de natureza financeira, governos e sistema financeiro, do que a economia real. Certo? Agora, do mundo global, não tem quem escape desse fator, tá certo? Nós já sentimos no Brasil também os preços dos commodities começaram a cair já, né, no cenário mundial. Então, isso é uma realidade. Financeiramente, o Brasil está muito bem. Vamos dizer, dentro do cenário, vamos dizer, nós conseguimos nos safar bem dessa situação. Agora, economicamente, em termos de resultados, né, vamos dizer, não é impossível que nós venhamos ser atingidos, né? E já tem alguns sinais que a taxa de crescimento do Brasil começa a cair um pouco, né? Vamos dizer, é consequência desse cenário global. Né? Mas é que nem uma empresa, ela financeiramente está bem, ela passa a crise, né? Agora, o lucro e perdas piora. Que conselhos o senhor costuma dar para esses jovens líderes empresariais, jovens, vamos dizer, empreendedores? O que o senhor costuma falar para eles em relação ao futuro? Eu diria que hoje o Brasil é uma oportunidade fantástica, né? Vamos dizer, então os jovens têm que aproveitar esse momento para investir, ter coragem de se converter em empreendedores e tomar decisões. Agora, como recomendação global, vou dizer, eu já usei essa expressão uma vez, eu disse assim, estudem muito cada passo, cada decisão, tá certo? Vou dizer, se eu pudesse voltar para trás na minha vida, né,
eu diria assim, alguns temas eu talvez não tenha decidido, vamos dizer, melhor ainda, né, porque a intuição me mostrava o caminho, a intuição é a peça-chave desse processo, mas tem que analisar e estudar, tá certo? Vamos dizer, não pode ter complexo de autossuficiência e pensar que sabe tudo, coisa desse tipo, tá certo? E aí a parte dessa certa humildade, de coragem para fazer, mas humildade para saber, sabe? Buscar saber. E tem uma outra coisa que é decisiva, né? O processo, todo o processo, não só empresarial, de forma global, né? O sucesso exige disciplina, tá certo? Sem disciplina não vai, tá certo? Em qualquer tipo de atividade, né? Os craques do esporte têm disciplina. Quem não tem disciplina não vence ou se acaba rápido, tá certo? Né? Isso vale para qualquer tipo de atividade. Então, a construção tem que sempre ser de ouvir, aprender, estudar, tá certo? E muita disciplina para fazer. Não tem outro caminho. Agora, aproveite que o Brasil tem um momento único. É fantástico. Apesar das dificuldades, o senhor continua otimista. Eu tenho que estar otimista porque temos as chances, né? Vamos dizer, eu acho que hoje a presidenta Dilma também, vamos dizer, lógico que as condições políticas, condições éticas, todos são complexos, mas ela tem a competência gerencial de eventualmente poder fazer mudanças grandes nesse país, né, que são etapas que são consequência do passado que nós chegamos nesse momento e tem que ser aproveitadas. Agora, a competência nunca é individual, né? É o conjunto, né? Vamos dizer, porque nós estamos mexendo em termos de interesses, culturas, etc., né? Que tem que ser mexidos. Mas eu acho que seria um pecado perder esse momento.